Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe a história de uma mulher tão perversa que eu tenho certeza que na narrativa bíblica não existe uma mulher com grau de maldade tão grande quanto esta. Eu estou falando da filha de Acabe com Jezabel. Seu nome é Atalia. Vamos conhecer a história dessa mulher tão perversa? Mas para entender a história de Atalia, precisamos ver o contexto em que essa história aconteceu. E é isso que eu gostaria de explicar para vocês num breve resumo agora. Bem, o reino de Israel, quando era Saul, Davi e Salomão, era um reino unificado. Porém, após a morte de Salomão, o reino se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Parte para Roboão, 10 tribos para Jeroboão e 2 tribos para Roboão, filho de Salomão. E Deus prometeu deixar sempre uma lâmpada acesa na casa de Davi, ou seja, sempre alguém de Davi no trono. Porque por Salomão ter desobedecido a Deus lá no final da sua vida e adorado, idolatrado a ídolos e coisas assim, então Deus tirou o reino total das mãos dele e dividiu o reino. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Porém, é só para dar uma breve explicação. Sendo assim, a casa de Davi ficou Roboão. Roboão não foi um rei muito bem, seu filho também não foi muito bem, porém tivemos o rei Asa, que já é da geração de Davi. Foi um rei excelente, maravilhoso. E depois de Asa, seu filho Josafá reinou em seu lugar. Josafá foi maravilhoso. Ele conseguiu a admiração de Deus. Josafá, ele saía pelo reino para pregoar para as pessoas, para o povo, para não abandonar a Deus. Josafá era um rei que tudo que ele ia fazer, ele pedia orientação de Deus. Deus o livrou de muitas batalhas. Teve uma batalha que Deus o livrou sozinho, Deus lutou por ele. Então Josafá era um rei muito abençoado. Em contrapartida, o reino do norte, que era de Jeroboão, foi só caindo na fé, caindo espiritualmente. Aquele reino foi só desagradando a Deus de uma forma que Deus conseguiu abandonar eles à própria sorte. Cada vez reis piores, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus, idolatria, corrupção. Esse é o reino de Acabe. Acabe reinava em Israel, reino do norte, enquanto Josafá reinava em Judá, reino do sul. Mas Josafá, mesmo sendo um homem tão abençoado, mesmo sendo um homem tão precavido, ele fez escolhas erradas. Ele fez aliança com o reino do norte, um povo que Deus já tinha desprezado. E os profetas o alertaram a não fazer aliança com ele. Mas Josafá fez aliança com Acabe para proteger as terras, porque os inimigos estavam atacando muito. Então eles se uniram. E nessa união casa-se a filha de Acabe, Atalia, com o filho de Josafá, Jeorão. Esse casamento começa a destruição do reino de Judá. Josafá tinha muitos outros filhos e ele amava todos os seus filhos e deu muitos bens a estes filhos, prata, ouro, deixou esses filhos muito bem, porém o reinado ele deu para Jeorão por ser primogênito.
Sendo assim, quando Josafá ainda estava vivo, Jeorão era seu corregente, reinava junto com ele. Mas após a morte de Josafá, Jeorão passou a reinar e se fortalecer. Então, persuadido pela sua mulher, mandou matar todos os seus irmãos. Essa mulher aconselhou, persuadiu o seu marido a assassinar os seus irmãos. Veja, a casa de Judá tinha paz. A casa de Judá reinava com a bênção de Deus. De repente, vem essa erva daninha, perversa, e põe na cabeça do marido que os seus irmãos queriam usurpar o trono dele. E não era nada disso. Mas ele, obcecado pelo poder, obcecado e ali contaminado com aquelas ideias dela, ele praticou esse crime horrível, assassinando todos os seus irmãos e ainda alguns príncipes de Israel. E quando Jeorão, ele fez isso, ele conseguiu atrair a inimizade do povo. O reino de Judá estava tão em paz, mas ele conseguiu que os vassalos também se levantassem contra ele e constituíram outros reis sobre eles lá e saíram do domínio de Judá, lutaram. Mas Jeorão desagradou tanto, atraiu tanto a ira de Deus, que Elias enviou uma carta para Jeorão. E a carta dizia assim: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e introduzistes a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria à casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. E eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, a tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grandes enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Deus estava tentando alertá-lo, mas ele nem deu ouvido, continuou fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. E então, os inimigos vieram, levaram suas mulheres, mataram seus filhos, apenas um escapou, porque era bem novinho. Esse foi o único que escapou da sua casa. E Jeorão, como Elias tinha dito na carta, que Deus ia ferir as suas entranhas, isso aconteceu. A ferida dele começou a ficar tão aberta, tão terrível, e ele gritava de agonia, ele gritava de dor, de maneira que ele sofreu tanto que ele morreu agonizando com aquela ferida aberta. Então Jeorão morreu pela sua maldade. O reino de Judá começou a fazer as mesmas coisas que o reino de Israel, desagradando a Deus de uma forma terrível. Morto o rei Jeorão, seu filho Acasias reina em seu lugar. E sob o domínio da perversa Atalia, começa a andar nos caminhos dos reis de Israel, fazendo maldade, idolatrias, judiando do povo, fazendo toda espécie de maldade. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar. Reinou 1 ano apenas. Porque, sob o domínio da mãe dele, ele fazendo tanto maldade,
atraiu a ira de Deus e os inimigos o mataram. Quando a perversa Atalia ficou sabendo que o seu filho morreu, ela tomou logo decisões rápidas, sentou no trono do filho e mandou executar todos os possíveis herdeiros ao trono. Ou seja, ela mandou executar os seus próprios netos, todos. Ela deu ordem para executar a todos e não deixar nenhum vivo. A filha de Jezabel mandou executar todos os seus netos. Mas a providência divina não deixou que ela executasse a todos, porque Deus havia prometido a Davi que havia sempre uma luz acesa na sua casa. E por causa do amor de Davi, seu filho, da casa, um neto, foi salvo. A filha de Jeorão, tia do menino, conseguiu salvar. Era esse menino bebê. Ela conseguiu salvar essa criança, esconder na câmara da ama dela e ficou lá escondido por 6 anos. Essa criança foi criada pelo sacerdote Joiada e a sua esposa, que é a Jeozabete, que é a tia do menino. Então ela conseguiu esconder essa criança diante de tanta maldade. Essa criança foi criada escondida dentro de um lugar fechado até os seus 7 anos de idade, sem que Atalia percebesse que havia um neto dela respirando sobre a terra. E o sacerdote Joiada, um homem fiel a Deus, íntegro, ele começou nesse tempo, a trabalhar para derrubar o império da malvada Atalia, que já fazia 6 anos que ela reinava, estava destruindo todo Judá. Todo Judá estava sendo destruído, transformou Judá em praticamente como se fosse Israel. Estava totalmente destruído, o povo estava corrompido. Então, o sacerdote Joiada trabalhou todo esse tempo para reunir as tribos, para reunir as pessoas, para construir uma força para destruir a Atalia. E quando o menino fez 7 anos, ele já estava com tudo preparado. Todo o povo do seu lado, todo o exército do seu lado. Então foram para a casa do Senhor. E lá, sob todas as guardas, e tipo de instrumentos, tudo. Enquanto ela estava lá no palácio, ela escuta aquele estrondo alto, aquele barulho, aquela algazarra, sabe aquele barulho? Viva o rei! Viva o rei! Vida longa ao rei! Viva, viva, viva! Barulho, ela saiu. Quando ela saiu e ela viu todo aquele povo e o menino coroado, ela rasgou os seus vestidos, ela rasgou e gritou: traição! Traição! Então o sacerdote Joiada pegou e disse: levem-na daqui e não a matem na casa do Senhor. Então levaram ela para fora, tiraram de próximo dali e a mataram. Lá a executaram e ele ainda deu a ordem: matem todos os que seguiram ela. E assim foi feito. Então a paz começou a estabelecer novamente em Judá. E o menino começou a reinar com 7 anos
de idade. E o menino foi um rei excelente. Ele restaurou Judá dos altos, das ruínas que tinham caído o povo de Judá. Porém, ele fez isso até a morte de Joiada. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bem, pessoal, quais lições podemos tirar desse texto tão tenebroso para a nossa vida? Primeira lição que eu vejo aí: não tem como o sujo e o limpo se misturarem. A tendência é sempre o sujo sujar o limpo. Veja bem, se você pega um copo de água limpa, mistura com um pouquinho de água suja, como vai ficar a água? Ela não vai mais ficar límpida. Ela vai se contaminar. Ou seja, Josafá jamais poderia ter feito aliança com o sujo Acabe. Ele já tinha se contaminado totalmente, o reino do norte. Por que Josafá foi fazer aliança com Acabe? Segunda lição que eu vejo: o mal maquina. Se ele já é o mal, ele quer, a tendência dele é querer que você também fique do mesmo lado que ele. O pecado nunca quer ficar sozinho. Assim, era mais vantajoso para Acabe a aliança do que para Josafá. Josafá já tinha suas vitórias sempre. Acabe é que estava em desvantagem. Mas ele conseguiu de alguma maneira enredar Josafá, e Josafá caiu na sua armadilha de certa forma e conseguiu fazer aliança com ele. E pensou que estava forte o suficiente, mas não estava. Porque o mal, ele vai estar sempre te enredando cada vez mais. E terceira lição: nós não podemos nos direcionar sob o conselho do insensato, como fez Jeorão. Foi ouvir a sua mulher. A insensatez já começou errado, começou matando seus irmãos. Depois ele mesmo foi condenado à morte pelo próprio Deus. E depois toda a sua casa destruída. Qual foi o benefício que Jeorão teve em ouvir a voz da insensatez? Quantas vezes, quando nós estamos perdidos, aí vem alguém com aquela voz insensata, querendo que nós fazemos coisas ruins? Se vingar, fazer coisas para resolver de outra forma. E você às vezes está pensando de uma outra forma. Aí vem a insensatez e diz: não faz isso. E você vai lá e mete a mão na cumbuca. Qualquer dúvida, na dúvida, qualquer coisa, pede orientação para Deus. Eu tenho certeza que quando a gente está perdido, está dentro do profundo abismo, como ele diz em Salmos, eu posso estar lá no fundo do abismo, a tua mão em mim repousa. Então, quer dizer, aonde você estiver, se você buscar sabedoria em Deus, se você buscar abrigo, se você buscar conselho em Deus, Deus, o que eu devo fazer agora? O que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Então, Deus vai iluminar sua mente. Não sei como, nem de que jeito, mas você vai conseguir sair dessa diferente. Você vai conseguir sair por cima, porque Deus está na direção. Se você ler o livro de Josafá, você vai ver que nos momentos de angústia que ele estava, ele orava a Deus, e teve momentos que Deus lutou por ele a guerra e venceu, sem Josafá levantar uma espada. Então Deus, ele luta a nossa luta sem que nós precisamos ficar ali lutando. Ou seja, nós oramos, Deus nos dá força, sabedoria, e nós levantamos forte para orar, para lutar e vencer, porque com Deus
é só vitória. Tem luta? Tem. Tem perseguição? Tem. Mas Deus nos dá força para enfrentar os problemas. E a quarta e última lição. Veja bem qual é a semente que você planta, porque é ela que vai germinar na sua vida para frente. Josafá plantou uma semente ruim e olha os frutos que foram colhidos. Ele morreu, mas a semente ficou, porque a semente que você planta, ela vai germinar e ela vai crescer e ela vai dar o fruto que você plantou. É o que a sua geração vai colher. Então, observa qual é o fruto que você está plantando. Bem, pessoal, essa foi mais uma história bíblica para abençoar a sua vida, para que você venha entender um pouco desse universo da Bíblia, essas histórias que realmente aconteceram e que servem para que nós venhamos ter lições sobre a nossa vida, para que tenhamos um embasamento. E obrigada a você que permaneceu comigo aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado da história. Se você gostou, abençoa o meu trabalho dando o seu like, dando a sua contribuição para o canal, que é compartilhando, dando o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Então, eu gostaria de pedir a Deus que abençoasse a todos vocês e que iluminasse as suas mentes, as nossas mentes, para que quando nós estivermos num momento de dificuldade, ter a sensatez de pedir a orientação divina e não do insensato. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Eu preciso que você deixe o seu comentário. Amém? Bye, bye.